Obrigado, minhas irmãs. Paz e graça, queridos, paz e graça da parte do nosso bom Deus, seja conosco em todos os momentos deste culto. Amém? Há um texto em Mateus, capítulo de número 14, muito interessante. A situação não estava fácil. Dificuldades, eles não conseguiam resolver os problemas que surgiram de imediato, coisa que não havia sido programada. Então eles ficaram cansados, muito sobrecarregados, tentaram de todos os jeitos resolver a situação com as suas próprias mãos. Não deram conta. De repente, aquilo que estava difícil, piorou. Mas piorou numa profundidade que eles não esperavam. Aqui fala de um movimento no mar extraordinário. E, de repente, eles conseguem ver um homem caminhando sobre as águas. E, em vez de sentirem alívio, eles disseram, piorou. Agora estamos fritos, porque está vindo um fantasma. A gente achou que não podia piorar, mas vai piorar. O que esse fantasma que está caminhando em nossa direção vai fazer com esse barco? E eles então gritaram. De repente, da boca do fantasma saiu uma voz dizendo, calma, calma, sou eu. Esse texto está em Mateus capítulo 14, versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Esta semana, nós fomos informados de algumas situações entre nós que nos deixaram assim, quase que sem rumo, sem direção. E eu quero compartilhar isso com vocês, não como pastor da igreja, mas como membro da igreja. Tá bom? E por isso eu queria convidar vocês para a oração. Não apenas por uma pessoa, mas por algumas pessoas que estão nesse barco, sentindo que a coisa vai afundar. E de repente você acha que não vai, e todos os indícios dizem que o barco vai para baixo. Né? Quando Paulo estava em um barco na sua última viagem, ele teve um sonho e no sonho o Senhor apareceu para ele e disse, fique calmo, o barco vai afundar, mas ninguém morre. Eu não sei se isso é um consolo para quem está há 14 dias num naufrágio, 14 dias, dentro d'água sem comer, sem dormir, sem beber, só tirando água e água entrando, tirando água e água entrando. Aí chega alguém que é prisioneiro, é condenado e diz, fiquem tranquilos, o Deus a quem eu sirvo apareceu para mim ontem e disse que o barco vai afundar, mas ninguém morre. Se como na situação daquela o barco afunda e ninguém morre? Entendem? Estavam acorrentados. Se um morre, morrem todos, não tem alternativa, porque um puxa o outro para baixo. Mas o Senhor fez um rebuliço ali. Nós fomos ao médico na sexta-feira e o médico disse para a Elizabeth que o tumor ela aumentou, nós já sabíamos, e que ele é o responsável pelas tonturas e mal-estar que ela tem sentido. E ele disse, olha, o recurso é a cirurgia. Nós ficamos assim, ficamos assim tão desorientado, tão perdido, que eu não perguntei nada para ele. Nada.
A vontade era de levantar dali e ir embora. Eu queria estar em qualquer lugar, menos ali. E as palavras dele ficaram no meu ouvido. A Beth encarou isso com relativa, não sei se facilidade, mas domínio. Mas eu vi um fantasma. Eu disse, afundar o barco. E eu queria que vocês orassem. O recurso que o médico apresentou é estranho. Ele vai mexer com a cabeça e na parte do cerebelo. E não é fácil. O outro que estava acompanhando disse, olha, eu não mexeria, porque é muito delicado mexer ali. Aí esse disse, vamos mexer. Eu queria só ouvir o que Deus tem para nós. Porque ele não é médico apenas, ele é médico de médico. Uma vez a Carol Maia, que é médica dessa igreja, ela disse que toda a medicina que os médicos sabem, aprenderam com Deus. Toda, sem exceção. Foi ele que ensinou medicina para os médicos. Então, estamos aí aos cuidados dele. Não de médico, não de hospital, mas dele. Nós cremos que ele é o Deus do milagre, e eu acredito nisso, ele já fez isso várias vezes na minha família. Eu não mereço, e nem estou falando como pastor da igreja, mas como membro da igreja, como esposo da Beth. Então eu queria que a gente orasse ao Senhor. Amanhã nós vamos começar aí uma nova fase. Não estou informando isso como pastor da igreja, não. A Beth, como esposa do pastor, ela não é mais importante do que qualquer outro membro. Eu, como pastor, não sou importante mais do que qualquer outro membro. Estou aqui como membro da igreja, como uma família que nós somos. Só isso, tá bom? Não peço oração por ela por ser a esposa do pastor, não. Peço oração por ela por ser a minha esposa como membro da igreja. Só isso. Os irmãos entendem, né? E eu queria aproveitar e orar. Eu queria chamar a Beth aqui. Eu queria chamar a Áurea, a Aurinha. Alguém venha com ela, por favor. A Áurea amanhã vai passar por uma cirurgia bem delicada. Eu queria chamar a Cláudia Ribeiro. Amanhã ela vai fazer um exame bem delicado. Se o Ribeiro quiser ficar com ela, por favor, pode vir. Eu queria que alguém viesse representar o Anderson Simões. Qualquer membro que venha só representar o Anderson para a gente orar por ele. Felipe. Representará o seu primo, Anderson Marques. Obrigado, Felipe. O presbítero Aderbal queria muito estar conosco. Eu tive com ele disse, vou estar lá na ceia. Ele deve estar nos ouvindo. Eu queria que alguém viesse representá-lo, ele e a esposa. Quem pode vir? Não vou chamar. Alguém que sentir desejo de vir, venha representar o presbítero Aderbal e a sua esposa. Obrigado. Podem vir dois. Ué. É um casal, pronto. Eu queria chamar o pastor Daniel. O pastor Daniel, ele é líder de um trabalho de oração que é feito, é um homem de oração. Aqui diz, o vento era contrário. O vento continua contrário. Mas em nossa direção, vem aquele que conversa com o vento. O mar era contrário, mas em nossa direção vem aquele que caminha em cima do mar. Parece que vai piorar, mas não. Ele tem o controle total. Há alguém aqui ainda na área de saúde que quer receber oração? A gente quer fazer isso agora.
Somos uma família. Obrigado. Pode vir, Eliane, pode vir. Somos uma família, gente. Isso aqui não é uma empresa. Nós temos interesses uns nos outros e no bem-estar deles. É isso que a gente quer fazer, só orar. Como família. Obrigado. O nosso Deus irá fazer isso. Mesmo com o vento contrário, mesmo com o mar agitado, Ele vem em nossa direção e disse: aquietai-vos, calma, eu tenho controle. Vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor? Pastor Daniel, a palavra de oração é sua, meu irmão. Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, É verdade, é verdade. Por meio de apresentando-nos Jesus, estamos diante com as nossas enfermidades físicas, principalmente, ó Pai, suplicando, ó Deus, a Tua cura. Sabemos que Tu és um Deus que acalma a tempestade. É verdade. O Senhor acalma os mares. O mar te O obedece. Senhor acalma o aflito e traz cura, ó Deus, as enfermidades, tanto da alma como do corpo. Aleluia. Ó Pai, nós te suplicamos, Senhor, as tuas Venha sobre misericórdias. em nome de Jesus. Neste momento, estamos aqui neste culto, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para te servir, para nós meditarmos na tua palavra. Ó Senhor, toma-nos em tuas mãos, os nossos irmãos, irmãs, enfermos, crianças, ó Deus, e cura, Senhor, porque tu és poderoso para curar. É verdade. Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que nós pedimos. Ó Deus, que os nossos caminhos sejam aplanados. O teu jugo é suave, ó Senhor, que andemos junto de ti. E o teu fardo é leve. É verdade. Ó Deus, e que carreguemos cada um a nossa cruz. Mas, ó Senhor, o Jordão também nos espera. E sabemos que ali o Senhor estará estendendo-nos a tua mão. Ó Pai querido, apresentamos aqui os nossos irmãos. Cura-os, Senhor, que tenham Estão aqui. fé, tenham, Senhor, Luiz Amara. alegria Luísa em Custódio. te servir e em te adorar. Oh Deus, teu Tu és braço. o nosso Deus. Abençoe. Acalma a tempestade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Aceita a nossa adoração. Aceita, Senhor, Em nome de Jesus. as nossas preces sejam elevadas Em a nome de Ti. Jesus. E Em nome que de possamos Jesus. deixar Em nome de tudo Jesus, seu no Nelson. Teu altar. Tudo no altar do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Os irmãos podem sentar. Junto com estes irmãos, temos alguns com a saúde bem debilitada, como é o caso da dona Luísa Custódio, do seu Nelson, dona Luísa Amara. Vamos continuar orando, porque nós somos uma família. Somos uma família. Somos irmãos. Temos o mesmo Espírito. Agora, eu queria informar aos irmãos da ausência do pastor Vinícius. Ele está representando a nossa igreja num culto de posse lá em Nazaré. Nós fomos convidados e ele foi então nos representar ali. Então, orem por ele, o trabalho que ele vai acontecer ali na posse do pastor Ângelo em Nazaré.
Nossa cidade tem atravessado dias de violência, de medo, roubos. Gente, que coisa! Vamos orar pela cidade? É papel nosso orar pela cidade, pela paz da cidade. Bancos estão sendo roubados, casas estão sendo roubadas. Vamos orar ao Senhor que envie segurança para o seu povo, pedir a graça dele. Nesta próxima semana, o Thales e a sua esposa Letícia vão para uma viagem longa do outro lado do mar. E devem ficar lá um bom tempo. E nós queremos orar por eles. Eu queria chamá-los aqui. E nós vamos orar, lançar os nossos filhos. Eu penso no coração do pai, do irmão, da mãe. Quando a Letícia começou a namorar, eu falei, ele é um bom homem. A gente sente saudade de bons homens, né? Eu queria que a gente orasse por ele agora e também pelo pastor Vinícius e pela nossa cidade. Josias, meu irmão, presbítero aqui da igreja, vem cá orar. Se os pais quiserem ficar aqui. A Letícia terá um casamento no sábado da irmã, e logo em seguida a irmã vai para um lugar e ela para outro. E nós queremos orar para que Deus possa abençoar este investimento e também orar pelo pastor Vinícius, a viagem dele, o retorno. Ele não foi pregar, ele foi dar apoio e representar a igreja e orar pela cidade, segurança da nossa cidade. Por favor, meu irmão. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, pelo privilégio de poder falar contigo, cultuar ao Senhor. Deus, nesse momento, quero entregar a nossa cidade nas tuas mãos, para que o Senhor possa estar guardando, ó Pai, abençoando, livrando de todo o mal, de todo o perigo, tocando no corações das pessoas, para que elas possam voltar para o Senhor, ó Deus. Te peço também pela vida do pastor Vinícius, que está representando a igreja ali em Nazaré, que o Senhor abençoe também esse culto, a posse do pastor Ângelo, que ele seja uma bênção ali naquela cidade, ó Pai. Deus, nesse momento também quero colocar a vida do Thales e da Letícia nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa acompanhar eles, indo na frente, abençoando, ó Pai. E que eles possam sempre estar debaixo dos teus cuidados, ó Pai. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. O Senhor tem atendido a nossa oração. E nós agradecemos muito, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero, não sei se o Tiago tem uma palavra para nos trazer um convite. Obrigado, Tiago. Boa noite, igreja. Como o pastor comentou, vai ter o acampamento dos jovens, e pela graça de Deus, o Covid ele vai dar aquela pausa para a gente conseguir fazer. Então, ali não está aparecendo algumas informações, mas eu peguei aqui. Ele vai acontecer no dia 26 ou dia 28, e eu peço humildemente, para quem não se inscreveu e quiser ir, por favor, se inscreva. As vagas são limitadas, tem muita gente de outra igreja já querendo ir, perguntando se tem lugar. Então, se inscreve ali, caso você ainda esteja na dúvida, para a gente conseguir fazer tudo certinho, já também ter um planejamento, permitir que esse grande pessoal da outra igreja possa ir mais tranquilo e também já confirmar para eles com antecedência. Mas, continuando, ele vai acontecer na Chácara Bougainville, aqui em São José mesmo, então nós vamos programar mais próximo da data as caronas para poder se locomover até lá. A inscrição está por volta de R$150, por volta não, é R$150,
Então, nós tentamos fazer o mais barato possível para poder auxiliar todo mundo. Caso você não consiga, ou tenha alguma dificuldade, pode procurar a mim, o Renan, a Lídia, ou o pastor Vinícius com a Débora. E aí nós vamos ajudar, vamos conversar. E também, caso você queira fazer alguma doação, seja de dinheiro, ou conversar, Tiago, quero ajudar com alimento, alguma coisa assim, só procurar a gente também, que a oferta é do Senhor, né? E é isso, gente. O tema ele vai ser sobre a verdadeira espiritualidade, é um livro do Francis Schaeffer, é um do tripé dele, muito conhecido. Ele falava bastante sobre cosmovisão e é isso que a gente quer trazer para esse ano. O tema do ano é santidade, então que a gente possa trabalhar essa verdadeira espiritualidade para que a gente viva uma santidade verdadeira perante o Senhor. Amém? Então é isso, igreja. Muito obrigado. Cristo abençoe. Obrigado, Tiago. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Livro do profeta Isaías, capítulo 36. Os 10 primeiros versículos. Olha que texto interessante para uma época como essa que nós vivemos. Diz assim, mesmo assentados, mas com devida reverência. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Este bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante esses altares adorareis? Ora, pois empenha-te com o meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavalheiros para os montar. Como pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos de meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavalheiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra, para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a, apenas até aqui. Eu queria convidá-los para louvar o nosso Deus, bendizê-lo na beleza de sua santidade. Creio que para isso seremos convidados a nos colocar em pé. Portanto, vamos nos antecipar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, queridos. Quero dar 2 principais motivos para nós adorarmos ao Senhor nessa noite. Primeiro, porque Ele nos fez para adorá-lo. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. E segundo, porque neste domingo nós trazemos a nossa lembrança, o momento da ceia, do sacrifício do Senhor por nós. Então vamos adorá-lo com bastante alegria e empolgação.
O primeiro cântico se chama Vem de Ti, Senhor, e é um grande agradecimento ao nosso Deus. Amém? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, eu espero em Ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Amém, Pai. Obrigado pela tua bondade. Próximo cântico, rendido estou. Estejamos aos pés da cruz, rendido ao nosso Senhor. Toma
perdido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nosso próximo e último cântico, para fechar esse momento de louvor. Tu que estás assentado no trono, que o nosso coração possa estar aberto para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nos dar nessa noite, e que possamos sair completamente diferente do que entramos. Amém?
desejam e esperam estar no nosso lugar, adorando ao Senhor livremente, Senhor, um louvor genuíno, ó Pai, e não podem. Que possamos aproveitar este momento, Senhor, e ser gratos ao Senhor sempre. De todo o meu coração, Senhor, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmãos, pode se sentar. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 46. Esta igreja, ela é de Jesus. Os membros desta igreja são de Jesus. Há uns dias atrás, nós preparamos esse texto para trazer para vocês, certinho, beleza, acertei com o Afonso, direitinho, mandou os slides, ele deve lembrar disso, e eu cheguei aqui, de repente, alguém falou assim, tem um pastor aí fora, disse que veio pregar. Aí eu me lembrei que há algum tempo atrás, eu tinha conversado com ele sobre pregar numa data, mas naquela data que eu convidei, ele não podia. Ele entendeu que era aquela outra. E eu disse, como dizer não para um homem como esse? Ele vai pregar. Corri lá, eu falei assim, ó, não sou eu que vai pregar é o pastor fulano. Acertei direitinho. Essa semana, o Senhor disse, aquele sermão não era para aquele dia. Era para agora. Então, por gentileza, abram as Bíblias no Salmo 46. Eu quero que ele continue dando essa sensibilidade, porque essa igreja é dele. É ele que manda. E fazemos isso com temor e tremor. Salmo de número 46. Mesmo assentados. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar aqui o seminarista João Pedro, por favor. Peça ao Senhor que fale conosco, de forma que a gente entenda, que saiamos daqui alimentados por Ele. E também agradeça pela a Isabela Stolfi, que faz aniversário hoje. Por favor.
Senhor Deus Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos O aqui. Senhor fez esse dia. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor esteja derramando sua bênção sobre a vida da Isabela. Obrigado. Realmente continue a conduzindo nos seus caminhos, falando ao seu coração, que ela realmente se achegue cada vez mais próximo de Ti e que através da vida dela pessoas venham a conhecer o Seu nome, Pai. Senhor, também te peço pelo momento da palavra que ela venha realmente achar terreno em nossos corações, que ela seja clara e que possamos realmente absorver aquilo que é útil para nós, possamos realmente transmitir isso a outros também, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigado. Conhece aquele cântico? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus quiser, nós vamos cantá-lo depois da mensagem. Deus está aqui. Saber que Ele está aqui traz que sentimento a você? Eu falo pessoalmente, tá? A eu, Valdenberg, que sentimento traz a mim saber que Deus está aqui? Não por ser culto, mas porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Porque Ele disse, olha, o meu Espírito vai habitar todo aquele que crê. Por conta disso, Deus está aqui. Que sentimento vem? De alegria? De medo? De receio? De segurança? O sentimento que vem à nossa mente ao saber que o Senhor está aqui é de ânimo, de disposição, é de aproveitar que Ele está aqui e dizer muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, muito obrigado. Aproveitando que o Senhor está aqui, eu quero ter um pedido. Ao invés de um pedido, você apresenta assim uma lista quase que infinita de pedidos, aproveitando que Ele está aqui. Você acredita mesmo que Ele está aqui? Levanta a mão. Quem não acredita? Ah, creio não, levanta a mão. Eu não creio, levanta a mão. Muito bom. Ele está aqui porque Ele prometeu. Ele mesmo falou, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou dentro. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do tempo. Então Ele está aqui. Este salmo é um cântico que expressa a confiança em um Deus presente. É um Deus forte que resolveu estar presente. Decisão dEle estar conosco. Ele disse todos os dias, em qualquer circunstância, Ele prometeu estar conosco. Todos os momentos, nos bons, nos não bons, Ele prometeu estar para consolar, para direcionar, para fortalecer. É Ele que faz a grande diferença naqueles que esperam por Ele. O contexto deste salmo aqui é o que nós lemos no início como devocional. Os filhos de Corá, ou Coré, ou de Asaf, eles acompanhavam Ezequias. De repente, a cidade de Jerusalém, ela é sitiada. 185 mil soldados cercaram a cidade. E vieram para tomá-la, como eles tomaram cidades fortificadas. Como eles subjugaram cidades e nações inúmeras. A poderosa Assíria está nas portas e ela quer tomar, entrar e tomar, levar cativo todo o povo. Esse era o propósito deles. Ezequias era o rei de Judá. Amado rei Ezequias, bondoso rei Ezequias, temente e fiel ao Senhor Ezequias, que fez o que era reto desde o primeiro dia do seu reinado. Diz-nos Isaías que não houve um rei em Judá como ele, porque obedeceu ao Senhor em todos os seus preceitos. Rei Ezequias,
De repente, a sua cidade é sitiada. E as cidades que a Síria sitiou, todas fortificadas, caíram. Nenhuma delas suportou. No primeiro dia do reinado de Ezequias, ele purificou o templo e restabeleceu o culto. Fez o que era reto perante o Senhor. Agora a sua cidade estava sendo invadida, sitiada. Os filhos de Coré estavam lá, e são eles que viram tudo, acompanharam tudo, ouviram tudo, sentiram tudo, e agora escreve um salmo para a gente. E este salmo, ele é muito interessante sobre a perspectiva de que estamos vivendo um tempo que nós não conseguimos dominar, além das nossas forças. Pode ser a saúde, que você anseia melhorar e não melhora, e parece que vai piorando, e a Covid está aí, ela chega e ela entra, e ela deixa o seu rastro. Essas 4 últimas semanas, a nossa cidade foi invadida por uma corja de ladrão. Gente, que coisa absurda! Entraram no banco 3 da tarde, quase que na frente da minha casa. E roubaram tanto o banco como os clientes do banco. E entraram no SCC, irmãos, até a torneira. Eles arrastaram e levaram. Eu fiquei com pena deles. Se alguém entra numa casa e rouba torneira, ele está precisando. Ele está precisando. Roubou fios externos, correndo o risco de cair de lá e quebrar uma perna. Nós temos que orar por esse povo. Agora entraram num presbítero Joanci e levaram um monte de coisa lá. Mas o grande problema não é o que eles levam, é o que eles deixam. O cheiro que fica quando eles saem é pior do que as coisas que eles levam. Estamos sitiados. De um lado Covid, de outro lado ladrões, de outro lado um receio, um medo, a ausência de saúde, as perspectivas não são boas. Este salmo foi escrito para um tempo como esse. Se Deus está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Lembram, o anjo do Senhor apareceu a Gideão lá nos carvalhos e disse para ele: o Senhor é contigo, ó homem valente. Ele disse: bem, como assim é comigo? Se Deus é comigo, por que nos aconteceu tudo isso? Se Deus é comigo, por que eu adoeci? Se Deus é comigo, por que eu perdi o emprego? Se Deus é comigo, por que eu não consigo acertar em casa o relacionamento? Se Deus é comigo, por que eu não saio dessa dificuldade em que eu me encontro? Como Deus é comigo? Aonde Ele está? Tantas orações são feitas. Será que ele viajou? Ele esqueceu? Será que o celular dele não está mais funcionando? A bateria acabou? Por que ele não responde ou não reage? Ele não está vendo a situação em que nós nos encontramos? E de repente parece que vai melhorar, faz piorar. Um fantasma vem em nossa direção. Obrigado. Desculpa, os irmãos de casa devem ter ficado sem som. Obrigado. Obrigado pela observação de vocês. Continuem olhando, hein? E ouvindo. Se Deus está conosco, o que aconteceu? Os filhos de Corá estavam lá e eles viram a questão que se levanta lá em Juízes e que se repete aqui no Salmo 46 e que acontece também em Crônicas 29 e em Isaías 38, 36 até 38, por que ele não está agindo? O que aconteceu? O céu ficou como que de bronze, as orações batem lá e resvalam para outro lugar. O que está acontecendo?
O que houve com o mundo todo que parou por conta de um vírus? Se Deus está conosco, então nós não precisamos temer. O versículo 1 deste salmo e o versículo 2 é uma garantia. Deus é o nosso refúgio. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco. Começa com um refrão. Essa era a resposta que os levitas apresentavam aos soldados do outro lado do muro. Eles afrontavam e o povo dizia: o Senhor dos exércitos está conosco. Faziam ameaças e o povo dizia lá em cima do muro: o Senhor dos exércitos está conosco. Ameaças e mais ameaças e o povo dizia: o Senhor dos exércitos está conosco. Os filhos de Coré ouviram isso e resolveram escrever para nós, numa época de ameaça, de crises, de dificuldades, de desempregos, de insegurança, que nós precisamos entrar neste refrão: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. O versículo 1, o versículo 7 e o versículo 11 são 3 estrofes, e aqui a partir do versículo 2 ele apresenta as razões, a ação desse Deus presente. Primeiramente, não precisamos ter medo ou se sentir inseguros ou ameaçados, porque nosso Deus é o Deus da guerra, é homem de dores, sabe o que é padecer, é aquele que traz o pão para a nossa mesa. Eu posso dormir, ele não dorme. Eu posso descansar, ele não vacila. O Senhor dos exércitos está conosco. Portanto, ainda que, versículo 2, por conta da presença dele, mesmo que, aí ele diz algumas coisas. A ideia do versículo 2, essa ideia do terremoto, era a marcha de 185 mil soldados que batiam no chão, e a terra tremia. Eles batiam no chão, e a terra tremia, semelhança de um terremoto. Os montes estremeciam, e eles ameaçavam a cidade. 185 mil soldados. Como resistir a isso? Aí ele diz: ainda que a terra se transtorne, mesmo que aconteça isso, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, e isso acontecia lá, havia águas na entrada da cidade, e eles batiam com os coturnos no chão, e aquilo promovia espuma, e o povo em cima do muro via aquilo tudo, e diziam: o Senhor dos exércitos está conosco. E aquilo era extraordinário. Aí então eles mandaram chamar o rei não foi, mandou 3 para conversar com eles. Aqui no versículo de número 2 de Isaías 36, o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior. Versículo 4, Rabsaque disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Em que você confia para dizer: o Senhor dos exércitos está conosco? Como? Qual é a garantia que você está? O que você me apresenta? Porque eu bem sei que o teu poder para a guerra não vale nada. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém se apoiar, a mão traspassa e a pessoa cai? Confias no Senhor? Pois é esse mesmo Senhor que Ezequias removeu os altos, que me mandou vir aqui destruir. Eu venho no nome do Senhor. Ainda que,
pareça um fantasma, não temeremos. Ainda que pareça sair do controle da medicina, não temeremos. Ainda que eu olhe para a geladeira e pareça o primeiro dia da criação, água e luz, não temeremos. Ainda que eu olhe para a despensa e não tenha nada, não temeremos, porque nós não nos guiamos por vista. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa era a resposta que os homens davam aos soldados ali. Apesar do seu alarido, ainda que tudo aparentemente pareça fora do controle, Deus está conosco. Ter medo de quê? Da Síria? Versículo 1 até o versículo 3, os soldados chegam e fazem essa constante ameaça. Segundo Reis 6:16, a resposta do povo do alto do muro foi essa. Respondeu ele: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que eles vejam aquilo que eu sei que está ali. Está conosco aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que entende de medicina, aquele que entende de economia, aquele que faz uma marmita de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. É esse o nosso Deus. Portanto, não temeremos situação nenhuma, porque Ele está conosco e Ele é maior. Com o Senhor é maioria. Mas também nós entendemos que se Deus está conosco, nós seremos totalmente supridos. Ao perceber a reação do povo, os assírios gritaram: vocês vão comer o próprio excremento. Gente, que coisa feia, desculpem. Está na Bíblia 2 vezes. Eles começaram a conversar e os enviados de Ezequias falaram para o povo: olha, conversem conosco, a liderança, mas falem em aramaico e não em judaico, porque o povo lá em cima do muro não entende o aramaico, mas entende o judaico. Então fala com a gente. Ele disse: de forma nenhuma. Vamos falar em judaico para que o povo entenda e se rebele contra o próprio governo. Porque esse erro aqui é por conta de uma omissão do governo. Quem pensa que Ezequias é? Quem ele pensa que ele é para afrontar ao sumo rei da Assíria? Esta presunção. Eu bem sei que isso é presunção de Ezequias. Fala Rabsaqué. Irmãos, é interessante que a Síria encurralou, a Síria gritou, a Síria ofendeu, o povo acuado em cima de uma cidade cercada por um tempo, sem água e sem comida, mas Deus já havia se antecipado a Ezequias, e quando ele percebeu que a Síria poderia vir, ele foi fora dos muros e fechou o aqueduto que dava água ali e abriu um túnel subterrâneo por baixo e levou a água para dentro da cidade, por baixo do muro. Essa água corria próximo do templo. Aí você entende, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. O Senhor se antecipou ao problema. O Senhor nos preveniu. Ezequias tapou o Gion, uma nascente de água, que ficava fora dos muros, e colocou por baixo. Aí então a cidade poderia suportar muito tempo ficar sitiada ou cercada. Aí então eles se alegravam com aquela água. Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Essa cidade é de Deus. Nós nos alegramos com a provisão do Senhor. Se Deus está conosco, certamente seremos supridos. O que é uma marmita para tanta gente? Faça um povo se sentar em número de 50.
Não dá, irmãos, uma marmita dá para 3 pessoas, se a fome for pequena. Mas não dá para 10 pessoas, não dá para 50 pessoas, não dá. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, vamos nos aquietar e entender que Ele tem o controle. E como é que vai ser amanhã? Eu não sei. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Qual vai ser o resultado do exame? Sim, eu não sei. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? Eu não sei. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele vai nos suprir de tal forma que o nosso coração precisa ficar quieto. O Senhor é meu pastor. Eu vou repetir. O Senhor é meu pastor. Observem isso, não é e nada. Não, como se fosse outra coisa. Não, são 2 coisas. O Senhor é meu pastor. Por conta do seu pastoreio, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Se você falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, são 2 coisas. Mas é uma só. O pastoreio dele é suficiente para mim. Então eu vou ordenar a minha alma que se aquiete. Aquiete-se, ó minha alma, e bendiga ao Senhor. Porque Ele conhece as suas necessidades. Antes que você peça, Ele conhece todas elas. Desde as necessidades mais básicas, como o pão, até que as necessidades da alma, de companhia, de alguém do lado, de uma palavra. Ele conhece, Ele levanta gente de longe, gente de perto. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Não temam. Fiquem tranquilos. Cairão 1000 de um lado, 10, mas você não, porque o Senhor está conosco. Apenas com os seus olhos você vai contemplar. Fique tranquilo, Ele tem a última palavra. Não é o banqueiro, não é o médico. Há quem confia em carros, é verdade. Há quem confia em cavalos, é verdade. Há quem confie numa conta gorda, é verdade. Há quem confie nos seus diplomas, é verdade. Há quem confie no carro novinho, é verdade. É verdade. Há quem confie na sua vasta experiência, é verdade. Mas nós nos gloriamos no Senhor. Nós somos aqueles que esperam do Senhor. E que diante de uma ameaça como a da Assíria, dizem para os homens lá embaixo: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus está conosco, não precisamos temer. Se Deus está conosco, não precisamos ficar preocupados com o pão. Se Deus está conosco, desfrutaremos de uma segurança extraordinária. Versículo de número 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Quantas vezes eu uso esse versículo e digo para ele: põe um fim nesse sofrimento. Põe um limite. Como o Senhor pôs no mar. O mar se agiganta para vir. O Senhor ordena e ele recua. E ele vem de novo. O Senhor ordena e ele recua. E ele vem, o Senhor ordena e ele recua. O mar atende a ordem do seu Criador. Aquietai-vos. E ele se aquieta. É interessante que ele veio em cima da tempestade. Aquilo que apavorava os discípulos não o apavorava. De repente, ele entra no barco e fala com o mar. Ele dá uma ordem para o vento. E o vento cessa. Ele é o Senhor dos mares. Portanto, a sua presença causa segurança. Fique tranquilo, papai está aqui. Sim, Senhor, obrigado. Então, põe limites nisso. Ele põe limites no mar. Ele põe limites na ação de Satanás. Ele diz, até aqui. Depois ele fala, até aqui. Mas Satanás não avança. Ele põe limites, ele põe termo à guerra. Ele quebra o carro, despedaça a lança. Ele não precisa nada disso.
Lembram como terminou a guerra? 185 mil morreram. Então o Senhor dos Exércitos está conosco. Aquele que entende de guerra está conosco. Aquele que entende de enfermidade está conosco. Aquele que entende de tudo está conosco. É o nosso Deus. É a nossa fortaleza. Portanto, Ele vai produzir a gente confiança. Que confiança é essa? O Senhor dos Exércitos está conosco. Não confiamos no Egito, não. Nem no governo Ezequias, também não. Confiamos no Senhor. Não confiamos nos nossos muros de defesa, não. Confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Ele está conosco e é suficiente. Quando o exército da Assíria afrontava o povo de Deus, lá em Isaías 36, 18, olha lá. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada uma da sua terra, da mão do rei da Síria? Ninguém livrou, ninguém. Caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro, caiu o quinto, caiu o nono, caiu todos. Por que não vai cair você? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Por isso. A nossa confiança é no Senhor. Os nossos olhos postos no Senhor. Então nós vamos dormir em paz. Então nós vamos ficar tranquilos, sabendo que Ele não mudou. Não teve um prazo de validade. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, é o mesmo de hoje. O Deus de Jerusalém é o mesmo, o Deus de São José dos Campos, é o mesmo, não mudou. A Bíblia revela a ação dele em toda a história. Venham contemplar as obras do Senhor. Não escutem as ameaças, contemplem as obras do Senhor. Vejam o que Ele está fazendo e põe termo à guerra. Por isso, aquietai-vos. Ele é o nosso Deus. Fique tranquilo, não se apavore. Ele é exaltado nas nações, mas Ele também é exaltado em toda a terra. Está conosco. Ele prometeu estar conosco. Não precisamos ter medo, nem nos munir de forças contrárias. Não. Ele não mudou. Nós servimos ao mesmo Deus que os filhos de Coré, o mesmo Deus de Ezequias, servimos ao mesmo Deus de Isaías, o mesmo Deus. Não mudou. Mesmo que as lutas e tribulações parecem que estão se aproximando e causando ameaças e medos, Ele é a nossa fortaleza, ou seja, é o abrigo, é a rocha de segurança, essa é a palavra, é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Portanto, ainda que, mesmo que, não temeremos. Ainda que, mesmo não temeremos. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu queria deixar esses 3 versículos com você, para nós orarmos e fazer uma aplicação. O primeiro deles, vocês esqueceram que vocês são santuários de Deus? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita? Não esqueçam disso nunca. No dia da angústia, no dia da dor, no dia do débito, no dia em que o cobrador chegar e você não tem dinheiro, ele vai dizer, vá lá no mar e lance um anzol e pegue o primeiro peixe e tem uma moeda na boca dele e paga a minha e a sua conta. Irmãos, Deus faz milagre, irmãos. Faz milagre, irmãos. Ainda hoje. Não, isso aqui é coisa para o Antigo Testamento, para o Novo. Não, irmãos. Ele não mudou. E Ele tem interesse em fazer isso. Eu estou maravilhado com o Êxodo. Maravilhado. Se essa é a palavra que eu posso dizer. Maravilhado. Estou lendo o Êxodo e eu não consigo despregar dele. E o que o Senhor está fazendo no Egito? Ele não mudou. Chegou a zombar do Egito.
nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós somos morada dele. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem é que é doido de ser contra? Ele é por nós. Colocou em nós o seu Espírito, um tesouro de ouro em vasos limitados, de barro, frágeis. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Curve sua cabeça, por favor. Deus está aqui. A presença dele significou muito para Ezequias, para os filhos de Corá. Significa muito para nós. Mesmo desfrutando da presença constante e poderosa deste Deus, nós passamos por lutas, não estamos isentos de aflições e angústia. As dificuldades se avizinham. Por isso, em momento assim, não murmure, não reclame, mas fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja o livramento que o Senhor fará hoje. É o que ele falou através de Moisés. Veja o livramento. Vai lá e toca na rocha. Vai lá e fala na rocha. Ela vai dar água. Amanhã as codornizes estarão aí. Como? Veja o que o Senhor vai fazer. O Salmo de número 57, eu quero só fazer a leitura e orar com os irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Senhor, muitas famílias da igreja estão atravessando tribulações, lutas, crises. Ouvimos ameaças constantes, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Ajude que os nossos olhos sejam mantidos no Senhor. Enquanto caminhamos em tua direção, os nossos olhos postos em ti, a nossa fé tão somente no Senhor, os nossos ouvidos na tua palavra, para que o Senhor disser, nós obedeceremos. Não queremos parar e deixar na nossa mente o que diz o ímpio, seja ele quem for, mas queremos ouvir e deixar na mente a tua palavra, nela meditar. Ela é alimento, ela é o nosso norte, ela é a nossa segurança. Portanto, Senhor querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Ajude-nos a manter os olhos em Ti, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ajuda a nossa alma a se aquietar, como fez Maria naquele dia em Betânia. Aquietar e ouvir o que o Senhor tem para nós. Temos um desafio de uma semana, o desafio de um mês, o desafio de um ano pela frente. Não sabemos o que vai acontecer. É verdade, não sabemos mesmo. Mas o Senhor sabe, e o Senhor sabendo é suficiente para nós. Aquieta a nossa alma, por favor, Senhor. Como disse o professor Deman,
Nós não somos um corpo, somos uma alma que tem um corpo. Mas o que nós somos é essa alma. Aquieta a nossa alma, Senhor. Ordena que ela se acalme, porque o Senhor tem o controle. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus por mim e pelos meus irmãos. Que nada do que venha acontecer amanhã nos deixe apavorados, ainda que a terra se transtorne. O Senhor está conosco. Obrigado por isso. É tua promessa na boca de Jesus. Obrigado em nome dele e para a glória dele. Amém. Vamos cantar um cântico? Deus está aqui. Vamos colocar em pé? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Amém? Amém. Por isso nós nos alegramos, sentimos segurança. Quero convidar os oficiais, por gentileza, que venham à frente, os irmãos podem sentar-se. Obrigado.
o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. O que nós iremos fazer agora é o que nós recebemos do Senhor e passar para vocês o que nós recebemos do Senhor. Não é uma invenção da liderança desta igreja ou de sua história, mas é a palavra de Deus. E aqui Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Nós iremos fazer agora isso, em memória do Senhor. Iremos dar graças e bendizer o Senhor por sua natureza santa. Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Por gentileza, Carlos. Obrigado. Bondoso Deus, na Tua presença nós estamos aqui para participar da mesa do Senhor, em que vamos comer esse pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que sofreu naquela cruz em nosso lugar. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho em nosso lugar. Ele, ó Deus, sofreu pelos nossos pecados. Ele levou o peso dos nossos pecados. Por isso, Senhor, nós estamos aqui lembrando, ó Deus, esse Seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, e queremos Te adorar. Queremos, ó Deus, lhe bendizer. E queremos, ó Deus, em vista do Teu amor, em vista dessa revelação que o Senhor trouxe a nós, em vista da eleição que temos em Cristo Jesus, queremos lhe bendizer. E queremos, ó Deus, manifestar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, de que o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado. Por isso nós Te louvamos. E, ó Deus, no Senhor, nós queremos nos refugiar até o dia glorioso em que estaremos na Tua presença, para, ó Deus, participar das bodas do Cordeiro. Ó Senhor, alegra o nosso coração, anima a nossa alma, para enquanto estivermos vivendo neste mundo, possamos estar olhando para o Senhor, e pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário. E que esse sacrifício, ó Deus, nos constranja a viver uma vida, ó Deus, na Tua presença.
tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E que teu Santo Espírito mesmo trabalhe nos nossos corações e na nossa alma, para jamais esquecer do Senhor e da cruz de Jesus. Amém. Querido Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão participar permaneçam em pé. Ao receber do oficial, por gentileza, agradeça o serviço que ele presta a você. Obrigado. E aguarde para participarmos juntos. Lógico. Por gentileza, meus irmãos. Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus te abençoe, Senhor. Senhor Jesus te abençoe, Pai. Senhor Jesus te abençoe, Jesus. Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus te abençoe, Pai. Senhor Jesus abençoe você, Senhor. O Senhor Jesus te abençoe. Alguém foi esquecido? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ana Cássia. Obrigado, Pablo. Obrigado, Carlos. Susan. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe, Carlos. Ricamente. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, Ana Cássia e a sua família. Deus te abençoe, Eduardo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Milton. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe.
Vamos colocar em pé, meus irmãos, por favor. Que alegria participarmos do corpo de Cristo, que privilégio. Isso nos alegra, isso nos leva para o céu. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. É isso que nós iremos fazer em memória dele. Carlos Guedes é vice-presidente e é presbítero nesta casa. Irá dar graças. E em seguida nós iremos receber, agradecer e conservar irmão para participarmos juntos. Por favor. Ó Senhor amado, não somente o sofrimento, houve sofrimento naquela cruz, mas o sangue de Jesus foi derramado naquele lugar, Obrigado. em nosso Meu favor. lugar. E este sangue, Senhor, nos lavou, nos limpou, Senhor, e já não há mais nenhuma condenação. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus temos acesso à tua presença. Obrigado. E, ó Deus, por Jesus, então, nós rogamos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Obrigado. E que a nossa fé no Senhor seja cada vez mais firme e forte, ó Deus. E que jamais possamos deixar de olhar para o Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pelo acesso à tua presença, Obrigado. Senhor. E nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Por gentileza, meus irmãos. Por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado.
abençoe as tuas filhas, meu irmão. Padre Marco Mal. O Senhor abençoe você e a sua esposa, meu irmão. Ah, vou fazer. Obrigado, obrigado. Abençoe. Eu esqueci de perguntar. O Daniel que me lembrou. Obrigado. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por favor. Por gentileza. Em memória do Senhor Jesus, nós iremos fazer isso. E Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Gracioso Deus. Gracioso Deus. Obrigado por Jesus. Muito obrigado. Queremos agradecer os irmãos que vieram cultuar Jesus conosco e rogar por aqueles que não estão bem de saúde. Há algumas famílias ainda contaminadas com este Covid e nós queremos que os irmãos lembrem de orar e que tomem cuidado. Não passou ainda, estamos na reta final, eu creio e eu espero e oro para que isso sim seja, mas ainda não. Então vamos manter a nossa vigilância com todo o cuidado e carinho um para com os outros, tá bom? Eu quero convidar o Deman que por gentileza ore ao Senhor, encerrando a nossa reunião. O culto continua ali na porta, no carro, em casa, o culto vai continuar amanhã, apenas a reunião encerra. Pedindo a bênção do Senhor sobre os irmãos durante a semana, após a sua oração estaremos impetrando a bênção, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por quem o Senhor é, nós te agradecemos pela tua boa mão sobre nós, Pai. Quero, Pai, pedir que o Senhor esteja com cada irmão, cada irmã aqui, Pai. Que o Senhor esteja nos acompanhando ao nós sairmos dessa porta ao longo da semana, Amém. Nos consultórios médicos, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, que o Senhor esteja com cada um de nós. Nós precisamos da tua mão. É verdade. Nós precisamos da tua direção. Nós precisamos do teu consolo. Nós precisamos sentir o Senhor conosco, Pai. Tem misericórdia de nós, pecadores. Por favor, Pedimos Senhor. perdão por tudo que nós fizemos de errado, Sim, meu Pai. Deus, sim. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude a viver vidas que honrem o teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor abençoe a sua vida e a sua casa. O Senhor abençoe a obra de tuas mãos e o lugar onde você põe os pés. O Senhor te proteja nas amizades e te fortaleça. Direcione os teus passos e alegre o teu coração. Que haja na tua casa harmonia e paz. Que a presença do Senhor te acompanhe todos os dias. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.